A paz do Senhor, queridos irmãos em Cristo Jesus, eu trago uma mensagem maravilhosa para o dia 2. A palavra de Deus em Salmos 32, 1 diz: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Os seus pecados estão cobertos, os seus pecados estão perdoados. A palavra de Deus hoje traz uma mensagem de cura, uma mensagem de transformação para a sua vida. Amados irmãos, eu sou Beatriz Chung. Toda terça-feira estou aqui para trazer uma mensagem da parte de Deus, hoje não é exceção. Trago uma mensagem da parte de Deus para você que se sente perdido, para você que se sente que já não há solução, para você que sente que a sua vida acabou, para você que sente que não há como Deus agir na sua vida, de tanto que você fez na sua vida. Mas hoje eu trago uma mensagem de esperança, uma mensagem de transformação. E eu quero estar consigo neste momento para trazer paz na sua vida, paz na sua alma, através da palavra do Senhor. Amados irmãos, obrigada por cada membro do canal, obrigada pelos inscritos, novos inscritos, obrigada a todos vocês que assistem os vídeos. Partilhem os vídeos, comentem. Esta é a palavra do Senhor, nós temos que estar juntos a levar esta mensagem para toda criatura, para todo o mundo. É assim como diz a palavra do Senhor. Então, quando vocês colocam likes, quando vocês colocam comentários, quando vocês se inscrevem no canal, quando partilham a mensagem de Deus, estamos a multiplicar esta mensagem, estamos a multiplicar o plano de Deus de salvação para todos nós. Amados irmãos, antes de mais, vamos orar. Vamos entregar esta palavra ao Senhor para que o Espírito Santo possa nos acompanhar neste momento. Obrigada, Jesus, pelo teu amor. Obrigada pela tua misericórdia, obrigada pela tua presença nas nossas vidas. Obrigada, meu Rei, pois tu não nos deixas, tu não nos amparas. Obrigada, pois não há outro Deus como tu. Espírito Santo, tu és bem-vindo neste lugar. Tu és bem-vindo neste momento, esta manhã, esta tarde, esta noite, onde quer que seja. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Venha nos transformar, venha operar na vida de cada um de nós e traga uma mensagem de alívio para aquele que se sente cansado e oprimido. E eu oro e agradeço por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amados, vamos ver a palavra aqui no Salmo 32. Eu vou ler todo o Salmo, depois vamos conversar sobre a palavra, sobre o que Deus quer falar neste dia. Em Salmo 32, 1, é o Davi a falar daquilo que ele sentia, de tudo que tinha acontecido na sua vida. Vocês, amados irmãos, devem saber, talvez não, mas a maioria deve saber que Davi era tido como um homem segundo o coração de Deus. Entretanto, isso não dizia que ele era isento de pecados. Ele pecou muito, ele fez muitas coisas erradas, e talvez até tenha feito muito mais do que você já fez, mas Deus considerou a ele ainda um homem segundo o coração de Deus. Então, aqui vem uma skill de Davi, que é uma mensagem que vem do fundo do seu coração, por aquilo que a sua reflexão sobre aquilo que ele fez perante o Senhor. A palavra de Deus em 32, 1 começa assim: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui pecado e em quem não há engano. Enquanto me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido o dia todo. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu vigor se esgotou como em tempo de seca. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu, Senhor, perdoaste a culpa do meu pecado. Pelo que todo aquele que é fiel orará a ti a tempo de te poder achar. Até quando transbordarem as muitas águas, elas não o atingirão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia e me cercas com alegres cantos de livramento. Eu te instruirei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Eu te guiarei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo ou a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio. Caso contrário, não se sujeitam a ti. Muitas são as dores do ímpio, mas o constante amor do Senhor protegerá aquele que nele confia. Alegrai-vos no Senhor.
E regozijai-vos, vós os justos. Cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Amados irmãos, Deus é maravilhoso e traz uma mensagem espetacular neste dia. Ele faz um convite a cada um de nós. Davi fala aqui que é engraçado que todo o salmo começa com um louvor e adoração ao Senhor. É assim como nós temos que orar, né? Primeiro começar com um louvor e adoração, porque Davi estava a orar, estava em oração quando fez este salmo. Temos que começar com um louvor e adoração ao Senhor. E depois terminar também com louvor e adoração ao Senhor. É impressionante que quando nós lemos o Salmo de Davi, que é um livro maravilhoso, ele fala das várias dores que ele estava a sentir, fala de vários sofrimentos que ele passou. Mas ele começa com a adoração, vai falando, vai abrindo o seu coração de todo o sentimento que tem, ele rasga o seu coração, ele tira toda a dor, todos os sentimentos, se é contra o que Deus fez, ele diz, se foi desprezado, ele diz. Há momentos que ele diz que fala como se Deus fosse mau, está sendo mau comigo, etc. Mas no final, ele volta à essência de Deus, diz, apesar de tudo, tu és maravilhoso, Senhor. Então, em todo o salmo começa assim, com a adoração, e depois no meio, com a dor que a pessoa está a sentir, que Davi estava a sentir, e no final termina com uma nova adoração. Eu aqui gostaria de falar duas coisas que Deus está a falar comigo. A primeira é como nós devemos orar. Devemos realmente orar, começando com a adoração de quem Deus é, convidar ao Senhor. É como se nós estivéssemos a conversar com alguém, elogiar, falar bem dessa pessoa. E geralmente quando nós começamos uma conversa elogiando, principalmente quando é uma conversa difícil, elogiando, falando da parte boa da pessoa, a pessoa fica mais aberta a ouvir. Mas se nós começarmos com algo mal sobre essa pessoa, algo que nós não estamos a gostar, é muito difícil essa pessoa estar atenta ao resto da conversa. Então, quando nós estamos a falar com alguém, principalmente com temas difíceis, nós temos que começar com um louvor, algo de bom, falando da parte boa dessa pessoa. E com Deus é a mesma coisa. Nós temos que glorificar, engrandecer, colocar a Deus acima de todas as coisas. Aliás, isso é algo que nós temos que fazer todos os dias na nossa vida. E ele nos faz um convite aqui, o Davi faz um convite nestes salmos também. Começamos com a adoração ao Senhor. E depois já vamos falar daquilo que nos magoa, daquilo que nos entristece. E no fim voltamos a fechar com uma adoração, dizendo, Senhor, apesar de tudo que eu estou a passar, eu sei que tu estás comigo. Eu sei que tu podes transformar a minha vida. Eu sei que tu podes mudar essa situação. Então este é um exemplo de como orar. Continuando com a palavra diz que bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui pecado e em quem não há engano. Então, depois de glorificar ao Senhor, ele já vai falando daquilo que é o ideal, daquilo que deve ser o correto, uma sequência lógica de uma oração, uma sequência lógica. Então, ele reconhece, glorifica, engrandece ao Senhor, a Deus, e depois diz que vai falando daquilo que ele é capaz de fazer, perdão dos pecados. E depois ele diz que, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Aqui está a chave. E o meu vigor se esgotou como em tempo de seca. Confessei-te o meu pecado. Amado irmão, você tem que confessar o seu pecado. Porque senão você vai viver com a mão pesada do Senhor. Aqui diz que, enquanto depois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim e o meu vigor se esgotou como o tempo da seca. No 5, confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Como é que ele fez? Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu, Senhor, perdoaste a culpa do meu pecado. Amado irmão, você só precisa abrir a sua boca. Confesse o seu pecado. Confesse. Você até pode pensar que não é pecado, mas é uma tristeza, é uma angústia. Eu ouvi uma coisa muito interessante.
alguém a dizer que a angústia é o sinal de falta de confiança no Senhor. Quando você se sente angustiado, quando nós nos sentimos angustiados, estamos a dizer indiretamente que nós não queremos que Deus pode fazer alguma coisa nesta situação. É doloroso ouvir isso, mas é a verdade. Eu também passo por angústia. Eu também passo... Ansiedade, desculpa. É ansiedade, não angústia. Quando nós estamos ansiosos, significa que nós não queremos que Deus pode fazer alguma coisa naquela situação. Acontece também comigo. Então, isso é pesado ouvir que a ansiedade é sinal de que a nossa fé não está firme, que nós não cremos que Deus possa fazer alguma coisa naquela situação. Então, quando nós nos sentimos tristes, angustiados, então é preciso nós abrirmos o nosso coração, é preciso nos achegarmos ao Senhor. A palavra de Deus diz que confessai os vossos pecados uns aos outros. Por que é importante nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros? A palavra de Deus diz que nós podemos nos trancar num lugar, falar, abrir o nosso coração, falar diretamente com Deus. Mas há pecados, amado irmão, que são atos ou são ações que, quando nós falamos com alguém, dizemos a alguém que, olha, eu fiz isto, estamos a assumir uma espécie de compromisso de que se sentimos mais pressionados, por aquela pessoa, entre aspas, porque eu abri o meu coração e disse, olha, eu fiz isto. Quando eu falo com alguém a confessar o meu pecado, é porque eu não quero cometer mais esse pecado. Se eu tenho essa coragem de abrir o meu coração e dizer, é algo que me angustia, é algo que me tira a paz, então eu abro a minha boca para me aliviar daquele peso. E nós estamos a assumir um compromisso, falando com alguém, então estamos a assumir um compromisso daquela pessoa, fica uma espécie de um vigia, fica uma espécie de alguém que fica, entre aspas, a controlar se nós vamos cair no mesmo erro ou não. Então, o ser humano tem essa sensação de que no momento que eu abri a minha boca para falar com alguém sobre o que eu fiz de errado, eu estou a assumir um compromisso que não vou voltar a fazer. Pode ser que aquela pessoa nem ande só atrás para procurar saber se você voltou a fazer ou não, mas o cérebro humano pensa assim, se eu falei, provavelmente isso pode escapar. Então ficamos com esse receio de voltar a pecar, né? Então, quando nós abrimos a nossa boca perante Deus também, estamos a assumir um compromisso de que, olha, eu já não quero mais este peso, eu já não quero mais este pecado, né? E estamos a assumir um compromisso perante Deus, porque já não vamos ter coragem de voltar para Deus. Isso, Deus está aberto, sem dúvida, Deus está aberto para voltar a ouvir. E há pessoas com quem nós confessamos também que estão abertas para voltar a ouvir, que nós voltamos a cair no mesmo erro. Então, para nós libertarmos de um pecado que é a frequência de ações, atos, pensamentos, palavras e omissões que nós cometemos regularmente, estamos em pecado, né? Então, nós não somos perfeitos, vamos sempre pecar, vamos sempre errar. Mas é importante que nós possamos assumir um compromisso de que nós, pelo menos, estamos a tentar voltar a não voltar a cair no mesmo erro, confessando, abrindo a nossa boca, assumindo, porque nós temos que reconhecer que nós pecamos, reconhecer que nós erramos. E esse reconhecimento é importante quando nós abrimos a boca. Aquele peso todo sai, aquela angústia toda sai. Então, Davi fez aqui, diz que confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu, Senhor, perdoaste a culpa do meu pecado. Pelo que todo aquele que é fiel, aí é que está, todo aquele que é fiel, orará a ti a tempo de poder te achar. E até quando transbordarem as muitas águas, elas não o atingirão. Por quê? Porque eu já assumi um compromisso. Eu já entreguei o meu pecado ao Senhor. O Senhor já me perdoou. Então, a partir do momento que o Senhor me perdoa, a partir do momento que eu confesso meu pecado e Ele me perdoa, eu já estou isento daquele pecado. A não ser que eu volte a cometer o mesmo erro, aí eu tenho que voltar a confessar. Deus é tão maravilhoso que Ele está aberto a perdoar quantas vezes forem necessárias. É como diz a palavra naquela parábola. Jesus, perguntam a Jesus quantas vezes devemos perdoar alguém? 70 vezes 7. Será que nós vamos contar? Já 440 e tal, 9 vezes eu já perdoei. Então, 490, né? Então diz que, será que nós podemos contar quantas vezes nós estamos a perdoar? Então, amados irmãos, a palavra de Deus diz que nós temos que ter cuidado, o cuidado de abrirmos a nossa boca e falarmos do erro que nós cometemos para que nos seja liberto.
Continuando, tu és o lugar, então, tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia e me cercas com alegres cantos livremente. Então, quando nós abrimos, quando confessamos o nosso pecado, nós abrimos uma porta para Deus agir sobre nós, para Deus carregar os nossos fardos, para Deus carregar a nossa dor, o nosso pecado, e Ele nos proteger e nos abençoar. E depois diz que eu te instruirei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, eu te guiarei com os meus olhos. Assim que nós confessarmos os nossos pecados, estamos a deixar as portas abertas para Deus nos guiar no nosso dia a dia, no nosso crescimento espiritual, no nosso caminhar com o Senhor. Então diz que não sejais como o cavalo ou a mula, muito importante, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabeste e freio. Caso contrário, não se sujeitam a ti. Então nós não podemos andar como loucos. Nós não podemos andar com uma vara, alguém a dizer vai para aqui, vai para lá, mas tendo uma vara. Nós temos que ser livres. E a única pessoa, quem pode nos trazer essa liberdade através da confissão dos pecados é o nosso Deus. Muitas são as dores do ímpio, mas o constante amor do Senhor protegerá aquele que nele confia. Constante amor para perdoar, constante amor para nos guiar, constante amor para nos instruir. E depois termina dizendo: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós os justos. O justo não é aquele que não peca. O justo é aquele que reconhece que pecou e confessa os seus pecados. Volta a pedir perdão, volta a pedir instrução sobre os caminhos que deve andar. Cantai alegremente todos vós que são retos do coração. Reto do coração é você que confessa o seu pecado, é você que se arrepende do seu pecado e pede uma nova chance a Deus. E Deus nos dá essa chance todos os dias, cada vez que o sol nasce, toda manhã que o sol nasce, é uma nova oportunidade que Deus nos dá para fazermos diferente. Amém? Amados irmãos, esta é a palavra que eu queria deixar. Eu espero que possa tocar os seus corações, os vossos corações, para que vocês não tenham medo de abrir os vossos corações e falar com o Senhor, confessando os vossos pecados. Deixa-me orar por si neste momento. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por esta palavra maravilhosa. Eu quero pedir que todo o coração angustiado, todo o coração que esteja com medo de confessar o seu pecado, eu vejo pessoas agora com as mãos nos seus peitos, com tristeza no coração por algo que cometeram. Eu quero pedir, Senhor Jesus, que eles possam ser livres dessa dor, desse peso, confessando os seus pecados, Pai, e que Tu possas abençoar, abrir portas para transformação nessa vida, Pai. Ajuda o Teu povo, Pai, que está cansado do peso do pecado, Pai. Alivia, Senhor. Espírito Santo, toca cada coração para que realmente possa aceitar a Ti e ser transformado pelo Teu amor. Eu oro, agradeço por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Até para a semana. Deus vos abençoe.